Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Quem trouxe Bíblia nesta manhã, faça assim com a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, levanta a sua Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias em Salmos 121. Certamente Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Carlos Maia, pela vida da nossa pastora Andriela, que não está aqui conosco, porque está cumprindo algumas agendas, está fazendo o ID do Senhor em algum lugar desta terra. E na próxima quinta-feira, amanhã eles estão de volta, estão retornando, e os nossos pastores vão estar conosco. Que Deus abençoe você, pastor Carlos Maia, pastora Andriela, e que Deus use vocês muito aí onde vocês estão nesse propósito do Senhor. Salmo 121, vamos lá? A palavra que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Diga para essa pessoa que está do seu lado, fala: aquele que te guarda, ele não dorme, ele não descansa. Número 4. É certo que não dormita e nem dorme. Ou em algumas versões, ele não cochila e nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, esse salmo de número 121 é um salmo, é um cântico usado pelo povo de Israel quando eles iam, porque de tempo em tempo o povo de Israel subia a Jerusalém. Para que, pastor Guedes, que o povo de Israel subia a Jerusalém? O povo de Israel, em determinado tempo, subia a Jerusalém para as festas que haviam lá de tempo em tempo. Uma dessas festas é a festa da Páscoa. Uma outra dessas festas é a festa dos tabernáculos. E de todas as festas de tempo em tempo que havia, saíam caravanas de todas as partes para poder subir até Jerusalém, para poder participar dessas festas, para poder celebrar ali o nome do Senhor, e para poder cumprir também o seu compromisso, a sua fidelidade, a sua dedicação a Deus. Não importava as dificuldades que esse povo enfrentava todas as vezes que eles retornavam dos seus lares, das suas aldeias, para subir até Jerusalém, para poder ali participar dessas festas e honrar o Senhor. Em um determinado momento, eles usavam esse cântico, e a Bíblia, ela não especifica quem foi por certo que escreveu este salmo. Tem 14 salmos, do salmo de número 20 até o salmo de número 134. Mas é um salmos que tem por título Salmos das Peregrinações, ou Cânticos das Peregrinações, ou Cânticos dos Degraus. Certamente, alguns estudiosos afirmam que alguém que participavam destas jornadas de tempo em tempo aí a Jerusalém, que foi o escritor desses salmos. E quando esse homem aqui decide escrever esses salmos inspirado por Deus, ele estava em um determinado ponto da sua viagem,
E ele começa a recitar esses salmos, porque tinha pessoas que moravam à cerca de Jerusalém, assim como nós moramos à cerca de Miami. Eu estou a 45 minutos a 1 hora de Miami. Tem pessoas no estado da Flórida que está a 3 horas, 7 horas, 4 horas. E toda estas festas, essas pessoas faziam alguns grupos, os seus pais com os seus filhos, a sua esposa, e iam para Jerusalém para ali celebrar a festa dos tabernáculos ou a festa da Páscoa. E nessas comitivas, por que que todas, em muitos lugares, em muitas passagens bíblicas, em muitos textos bíblicos, a Bíblia ela é muito enfática em dizer que subiremos ou iremos ou a Jerusalém? Porque Jerusalém ela era estabelecida em uma região montanhosa, em um lugar alto, em um lugar elevado. Então por que que o salmista escreve subiremos? Ou em alguns outros textos subiremos? Porque era um lugar elevado. Então não tem como ir num lugar alto senão subindo. E aqui a Bíblia diz que em um determinado momento, este homem que fazia parte de uma destas comitivas, indo para uma destas festas em Jerusalém, ele chega em um determinado momento e ele escreve esse salmo e começa a recitar em meio a algumas situações que essas caravanas estavam enfrentando ou poderia enfrentar no decorrer do percurso. E aí o salmista começa aqui: eu elevo os meus olhos para os montes. Por que para os montes? Porque havia várias montanhas ao seu redor naquela parte do caminho. E eu quero dizer para você nesta manhã que em todas as trajetórias que nós estabelecemos para nossas vidas, seja na parte ministerial, seja na parte matrimonial, você tem que entender e parar de romantizar que não vai haver desafios, que não vai haver dificuldades, que não vai haver cansaço, que não vai haver desgastes. Por que que muitas pessoas, quando estabelecem algum tipo de propósito, em determinado momento as pessoas são tendenciosas a desistir? Porque elas romantizam que eles não vão enfrentar dificuldade, que não vai surgir obstáculos, que elas não vão cansar. Será que você está entendendo? Quem está entendendo nesta manhã, diga glória a Deus. Em um determinado momento da caminhada, o salmista ali, ele levanta os seus olhos e diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Aí ele vem e faz uma pergunta: de onde me virá o meu socorro? Eu quero dizer para você que decidiu estar aqui na América. Não é decidiu vir para a América, decidiu estar aqui na América. Será que você também não romantizou que estar aqui na América ia ter alguns obstáculos, que não iam surgir dificuldade, que não ia surgir obstáculos? Você está em uma trajetória, você está em um percurso. Mas tudo e qualquer trajetória e projeto que estabelecemos nas nossas vidas, assim como o gozo que nós teremos a alcançar, a conquistar os nossos objetivos, assim também tem as dificuldades no decorrer do percurso, no decorrer do processo. E muitas pessoas, quando surgem os obstáculos, você acha que no caminho de Jesus, quando ele veio sobre a terra, não houve obstáculo? Sim, houve vários e muitos obstáculos. Poderosos homens políticos se levantaram, tentaram parar, tentaram impedir, tentaram também até tirar
tirar a sua vida, e muitos, por falta de conhecimento, diz que os homens conseguiram tirar a vida de Jesus. Mas eu quero dizer para você que os homens não conseguiram tirar a vida de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ali quando estava no Gólgota, sobre a cruz do Calvário, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Só entrega quem tem. O homem não tirou a vida de Jesus. Então Jesus enfrentou dificuldade e enfrentou obstáculos na sua jornada. Temos que parar, remover essas convicções, esses achismos que nós colocamos nas nossas vidas, que não vai haver dificuldade. Quando nós entendemos que pode surgir dificuldades no caminho, ou em planos, projetos estabelecidos no nosso coração e nos dado por Deus, fica mais fácil de nós poder lidar com as situações. E o salmista aqui, ele em um determinado momento, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Porque ele estava caminhando, e vocês sabem que a Bíblia fala que em muitos lugares havia salteadores, ladrões, malfeitores, homens perversos, malvados, pessoas que tentam parar, impedir qualquer um que estiver na trajetória. E agora o salmista, olhando para aquelas montanhas, ele fala assim: eu elevo os meus olhos para esses montes, de onde me virá o socorro? Por que ele diz de onde me virá o meu socorro? De onde me virá o meu socorro se a situação ficar difícil, se o salteador aparecer, se a dificuldade surgir, se a noite ficar escura, se a enfermidade chegar aqui? De onde me virá o meu socorro? Eu pergunto para você nesta manhã: você tem colocado os seus olhos em quem? Você tem a certeza, a convicção de onde virá o seu socorro se a dificuldade chegar? Você tem essa certeza no seu coração que de onde vai vir, de onde vai surgir, de onde a resposta vai chegar? O salmista depois, ele logo em seguida, ele afirma: o meu socorro vem do Senhor, quem fez os céus e fez a terra. Quando fala o Senhor fez os céus e fez a terra, é a totalidade máxima do seu poder total em fazer, em criar. Então o salmista, ele nos declara: eu sei, se a situação mudar, se o vento soprar ao contrário, eu sei em quem e de quem virá o meu socorro. O meu socorro não vai vir do dinheiro que está na minha conta. O meu socorro não vem nos suprimentos que eu estou carregando na trajetória. O meu socorro, ele não vem do trabalho que eu tenho. O meu socorro não vem dos amigos que têm dinheiro guardado em abundância. Mas o meu socorro, se a situação mudar, se o vento soprar, se a tempestade vier, o meu socorro vai vir do Senhor. Só declara quem sabe o Deus que serve. Só afirma quem conhece o Deus que caminha com Ele. O salmista tem certeza, ele conhece quem anda com ele. O salmista, ele sabe que Deus não vai aparecer se as coisas mudarem, que Deus não vai vir quando o dia mal chegar, que Deus não vai vir quando a perseguição bater, que Deus não vai aparecer ou enviar alguém quando a enfermidade assolar um ente querido. Mas ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele está comigo. Porque a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
é habitar, não é visitar, é permanecer e não ali fazer apenas algumas visitas de rotina na quinta-feira, no domingo, no sábado, na campanha, na vigília, mas é habitar, é permanecer, é viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansará. Só tem descanso quem está cansado. Só recebe a cura quem está enfermo. Só recebe o renovo quem está meio que enfraquecido. Então não importa a situação que surgir no meu caminho, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Aquele que te guarda. Ele não cochila, ele não dorme, ele não para. Enquanto às vezes, por causa de algo que acontece na nossa jornada, no nosso caminho, nos rouba o desejo de continuar, ele não. Ele jamais para. Ele jamais descansa. O Senhor sabe que em determinado momento da nossa jornada, nós vamos sentir desejo de querer parar. Nós vamos sentir desejo de querer sentar, porque o cansaço chega. Às vezes o desânimo chega. Às vezes nós emprestamos o nosso coração para o inimigo, e o inimigo nos coloca em uma situação de mobilidade. Sabe o que o inimigo quer fazer com a gente? Ele quer nos arrancar do destino. Muitas pessoas não entendem e emprestam o seu coração para o inimigo, e sabe o que o inimigo faz? Ele te para. Ele te isenta do que Deus tem para você. Muitas pessoas, em um determinado momento, no matrimônio, quando acontece algo que não está no controle dele, ou não está no controle dela, ela quer desistir. Ele quer parar. Ele prefere, ou ela prefere, e o mundo, ele nos motiva e nos ensina a parar. Como os hispanos diz, cambiar. Esse homem está dando trabalho. Ele não faz do jeito que eu quero que ele deveria fazer. Eu vou separar dele. Porque já tem 10 anos que eu estou com ele, e agora eu descobri que ele não é o meu número. Agora eu descobri que ela não é o meu número. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou trocar. Eu vou parar. Porque eu estou cansado de tentar, eu estou cansado de desistir. Eu estou cansado de insistir, melhor dizendo. Então agora eu vou parar. Mas eu digo para você, Deus está conosco. Deus não nos abandonou. O salmista nos ensina, e ele é muito enfático em dizer que ele não dormitará, ele não cochila. Em um momento nenhum da sua caminhada, o Senhor vai permitir, ou ele não vai ver, ou ele não vai conhecer, ou ele não vai saber o que se passa, ou o que pode se passar comigo e com você na caminhada. Nós estamos em uma jornada, assim como este povo que estava em uma caravana indo a Jerusalém para celebrar a festa de tempo em tempo. Eles sabiam que eles iriam enfrentar dificuldade. Mas o salmista diz assim: ei, não importa o que vai surgir na nossa jornada,
Não importa o que vai acontecer em determinados momentos do nosso caminho, da nossa viagem, da nossa vida, da nossa luta. Não sei esse mês, essa semana, eu não sei como você está, o que está tirando a sua paz. Talvez tenha alguém que está com vontade de desistir do teu sonho, talvez tenha alguém que está tentando querer parar, talvez tenha alguém que até já falou: eu não aguento mais, eu vou parar aqui, porque até aqui para mim chega. Mas nesta manhã me diz o Senhor, Ele não dorme, Ele sabe que você iria sentir desejo, e você está com desejo de querer parar por causa da dificuldade, os obstáculos que surgiu, porque você não está sabendo lidar com alguns deles. Mas peça orientação a quem tem, a Deus, ao homem de Deus ou à mulher de Deus que Deus colocou do seu lado, porque às vezes nós precisamos de alguém nos dar uma palavra. Às vezes nós precisamos, não é de dinheiro, nós não precisamos de nada, somente uma palavra de alguém. E uma palavra pode mudar o nosso dia. Uma palavra pode mudar o meu e o seu destino. Aí o salmista diz: não importa, o meu guarda, o meu protetor, ele não cochila e ele não dorme. Certamente não dormitará, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Tinha alguém que estava diante desse homem em um determinado ponto da caminhada, que começou a temer, começou a imaginar: se o inimigo viesse, se as coisas dessem errado, se o obstáculo surgir, o que vamos fazer? Estamos cercados por montanhas aqui agora, estamos desprevenidos, estamos agora, quem vai nos ajudar aqui? E o salmista, ele era acostumado a trazer, a fazer, executar esse percurso, esse processo de tempo em tempo. Então ele já trazia consigo, no seu currículo, a confiança em Deus, e ele sabia que todos os obstáculos que ele havia superado, Deus o havia guardado, Deus o havia protegido. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina para que os mais velhos na fé ajude os mais novos. Quando surgir alguns medos, algumas dúvidas na jornada, nós devemos pegar na mão dos mais jovens na fé, dos mais frágeis, e o ajudar a não desistir. Quem aqui essa semana ouviu de alguém que essa pessoa estava querendo parar? Pois eu quero dizer para você: o meu Deus e o seu Deus não dorme, Ele nunca desistiu de você. Sabe o que acontece? Até mesmo nas nossas birras, nas nossas pirraças. Sabe disso? Que tem vezes que a gente pede algo a Deus, tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. E quando Deus não faz, as pessoas, tem muitas pessoas que pirraçam. Até mesmo nesses momentos, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa, porque Ele sabe que se Ele nos deixar, o inimigo nos ceifa vivos. Ele sabe o que o adversário pode fazer com alguém à beira do caminho. Ele sabe o que o adversário pode fazer com alguém que decide parar, com alguém que se cansa, com alguém que interrompe o seu percurso, com alguém que desiste do teu sonho. Pois eu quero dizer para você nesta manhã, nós estamos em uma jornada em direção ao céu. O meu destino e o seu destino é o céu. Então não importa, independentemente do que nós estamos ou nós vamos passar, Deus está conosco. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Aí o salmista diz assim: de dia à noite, ou melhor,
o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Por que o salmista fala assim, e o Senhor é a tua sombra? Eu vou perguntar para você, você já viu algum corpo em pé? Olha para vocês verem. Então, onde eu vou, ó, você já viu alguém que não tem sombra? Para, sombra. Agora sou eu. Para onde eu vou, a minha sombra vai. Aí aqui está a totalidade da comparação que o salmista nos deixa, que é impossível você estar em qualquer lugar, situação ou circunstância. Assim como essa sombra te acompanha, assim também te acompanha o Senhor. Assim como essa sombra te acompanha, assim como ela permanece com você, seja no escuro, seja no claro, não importa, quando fala de noite, fala sobre dias tempestuosos e noites escuras e mar bravios. Não importa se você está na prova, não importa se você está no vale, Ele também está lá. Não importa se você está no dia da bonança, no dia que a conta bancária está recheada, no dia que o processo foi aprovado, no dia que o casamento deu certo, no dia que o destravamento chegou, Ele também está lá, independentemente nesta jornada, de qual seja o caminho ou ponto ou circunstância que você se encontra hoje. Eu quero dizer para você, mesmo que você não queira, eu não acredito, Ele está lá. Eu estou com medo, Ele também está lá. Ei, eu estou com dúvida, Ele também está lá. É impossível, o salmista nos afirma, é impossível. Assim como a sombra que te acompanha, o Senhor também está com você. Sabe por que às vezes nós demoramos tanto para receber algumas respostas? Nós demoramos tanto para que algo mude na nossa vida? Porque às vezes nós deixamos Ele por último. Nós preferimos acessar o patrão. Nós preferimos ligar para a mãe lá no Brasil. Nós preferimos pedir instrução com o melhor amigo, a melhor amiga lá na Inglaterra, na Itália, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, e não vamos direto a Ele. Quando eu deveria ir direto a Ele aqui, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou rodando e vou rodando. Olha, imagina para vocês verem. Olha a distância que eu estava do ponto. E eu rodo aqui, às vezes tem gente que vai para todos os lados, menos na direção dele. Não é Ele quem coloca nossas bênçãos distante de nós. Não é Ele quem se afasta de nós. É nós que decidimos procurar resposta aonde não tem. É nós que preferimos buscar ajuda de quem não pode nos ajudar. Porque eu quero dizer para você, não importa o vale ou os melhores e mais lindos e belos campos de flores que você se encontra nele, Ele está com você. Ele está conosco. A jornada é certa, mas o destino é incerto. Por que a jornada é certa? Todos nós estamos em uma jornada, mas o destino às vezes ele se torna incerto. Não é por permissão de Deus, não é porque Deus nos vira as costas, mas é porque nós decidimos parar. Mas é porque nós decidimos buscar outro destino. E eu quero dizer para você, aquele que está na caminhada, ele tem um guarda que o protege. Vocês acham que as aflições que nós estamos enfrentando,
o processo que nós estamos nele, vocês acham que Deus não está vendo? Que Deus não sabe? Assim como aquele povo que se encontrava ali no Egito, sendo chicoteado, sendo oprimido, sendo ali maltratado pelo inimigo, por decretos e fardos pesados, impossíveis de ser carregados. Vocês sabem que Deus olhou lá de cima e viu: eis que ouço os gritos de clamor, e vejo e assisto a aflição do meu povo. Então eu decidi que vou mudar a história deles, que vou tirar eles debaixo deste jugo e deste fardo pesado. Então eu quero dizer para você, assim como o Senhor levantou ao favor dos hebreus ali no Egito, o Senhor também se levanta hoje ao meu e ao teu favor, para nos livrar dos jugos e fardos e provas e dificuldades no decorrer do percurso. Às vezes Deus não nos isenta dos problemas, mas Deus também está conosco no problema. Às vezes Deus não nos isenta do cansaço, mas Deus nos renova em meio ao cansaço. Cadê você nesta manhã que está cansada? Cadê você nesta manhã que está querendo desistir? Pois eu quero dizer para você: o meu Deus e o seu Deus, Ele está com você. Mas por que eu estou passando por isso? Porque esse salmista, quando ele declara esse salmo, no decorrer desta jornada, é porque tinha alguém ali, ele precisava contar as suas experiências com Deus. Deus não vai permitir com que essa prova te mata. Deus não vai te permitir com que este deserto te destrua. Mas Deus vai fortalecer você nesse deserto, para quando você sair dele e lá na frente, quando você encontrar com alguém na mesma situação, cansada, no mesmo processo, em um determinado ponto da viagem, da trajetória, você tem experiência o suficiente com Deus para poder transbordar na vida deste homem, na vida desta mulher, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que acontece em alguns determinados momentos da minha vida? Quando eu passo por algumas experiências, porque o ser humano, ele quer ter o controle de tudo. É como motorista. Quem aqui dirige? Quase todo mundo, né? Quem dirige aqui? Levanta a sua mão. Quem manobra um carro, um veículo de automotor? Sabe qual que é uma das maiores frustrações de nós no percurso em destino aos céus? Porque assim como um motorista manobra um carro, às vezes a gente quer ter o total controle. E é muito interessante dizer isso aqui, porque tem determinados momentos nesse percurso da vida que assim como você manobra o carro, Deus não deixa o total controle nas suas mãos. Sabe por quê? Para você saber que tem alguém maior, para você saber que tem alguém que cuida de você. E às vezes, sabe o que é pior? Que às vezes a gente quer fazer algo que nós não temos nem poder, nem autoridade para poder fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem milagres que só Deus pode operar. Tem alguns milagres que Deus usa o homem, sim. A maioria Deus usa. Deus vai me usar e vai usar você para fazer um milagre, uma obra na vida de alguém. Mas tem obras que é especificamente para o Espírito Santo. Às vezes tem uma mãe que está com um filho e está dando trabalho, está fazendo tudo ao contrário, está correndo perigo nesse país, ou dentro de casa, ou lá no Brasil. E essa mãe briga, xinga, grita, dá piroleta, dá tapa na mesa, quebra os pratos, derruba tudo, briga com o marido.
e está querendo fazer algo, uma obra que não é dela. Não é com o seu grito que este homem, esse jovem vai mudar. Não é com os seus pontapés, com os seus desalentos que este homem vai ser transformado, que esta filha vai ser transformada. Sabe por quê? Porque esta obra não é para você, porque este mover não é seu, você não tem poder, porque esta obra é especificamente para o Espírito Santo de Deus. Tem pais e mãe que está frustrada, tem marido que está frustrado com a esposa, tem mulher que está frustrada com o marido. Sabe por quê? Porque eles querem fazer algo que é o Espírito Santo que tem que fazer, que é Deus que tem que pegar ele pelo braço. É o Espírito Santo de Deus que tem que pegar ela e chacoalhar a estrutura dela, ao ponto dela não suportar, ao ponto dele não suportar e se render. E eu quero dizer para você, às vezes o chacoalhar de Deus é terrível, mas ele transforma. Às vezes o chacoalhar de Deus, ele é dolorido, ele nos provoca lágrima, ele nos tira o sono, ele nos tira a paz, mas o resultado vem. Deus sabe a forma de tratar com cada um. Deus conhece o seu coração, foi Ele quem te criou. Ele sabe quem é mais sensível, Ele sabe quem é mais duro. Ah, mas eu nasci assim. Não. Se for para a presença dele, não fica assim não. Porque Ele é o oleiro. Se sair do controle dele, do formato que Ele quer te criar, Ele permite até o vaso se quebrar. Então vem uma lição para nossas vidas nesta manhã. Não queira fazer a obra do Espírito. Ore por ele, ore por ela. Insista, fala: Espírito Santo, ei, mas e eu? Quando eu olho para mim e vejo que eu não estou de acordo com a vontade de Deus. Esta semana eu fui na casa de um irmão que nos chamou para ir ali, irmão Peterson, para orar, porque ele falou: eu quero servir ao Senhor, mas eu sei que tem muita coisa aqui, tem umas cascas podres, eu preciso me limpar. Eu achei muito lindo isso, porque esta pessoa olhou como em 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: pois o homem examine a si mesmo, pois a mulher examine a si mesmo. Sabe por que muitas pessoas vêm para a presença do Senhor e não mudam? Porque eles deixam de examinar a si mesmo e só ficam examinando a vida do outro, tirando conclusões da vida do outro. Ela deveria falar assim, ele deveria ser assim. Ei, mas e você? Como você deve fazer? Eu não sei, muitas pessoas não sabem como eles têm que ser. Mas a Bíblia diz para o homem examinar a si mesmo. E esse varão, esse homem, louvado seja Deus pela vida dele, ele falou: pastor, eu quero que vocês nos ajudem para nós podermos orarmos aqui em casa, fazer campanha. Eu quero, através da oração, vocês nos ensinar, porque eu quero servir ao Senhor, mas eu sei que eu preciso arrancar algumas coisas, deixar alguns hábitos, mudar. Eu preciso mudar, para que as pessoas vejam em mim Jesus. Eu fiquei maravilhado com essa notícia. Eu e minha esposa fomos e vamos continuar, porque esse homem pediu, ele falou: eu quero continuar. Então nós devemos fazer como a Bíblia diz: olhar para nós. O que eu tenho que mudar? O que em mim precisa sair? Ah, mas eu tenho um temperamento explosivo. Pois eu tenho uma notícia boa para te dizer. Você precisa do fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio. É o Espírito que faz.
E se eu olhar para dentro de mim e eu não quero falar com os pastores, com os obreiros da igreja para me ajudar, porque eu me sinto constrangido, eu me sinto constrangida. Ei, nesta manhã, fecha os seus olhos e fala para aquele que faz todas as coisas. Fala assim: Espírito Santo, eu ouço falar de ti. E o Senhor mudou o pastor Gledson, porque o pastor Gledson era encrenqueiro, era brigão, dava porrada, levava porrada, era bruto, era sem educação. Oh Espírito Santo, se o Senhor mudou ele, o Senhor pegou ele lá no lago do pecado, o Senhor pegou o pastor Gledson lá no fundo do poço, o Senhor tirou ele do laço, da sombra da morte. A morte já estava agarrada com ele, e o Senhor foi lá e arrancou ele do laço da morte. O Senhor tirou ele do lamaçal do pecado. Oh Espírito Santo, e o Senhor fez dele ainda aquele que está aqui nesta manhã falando para mim da sua preciosa e poderosa palavra. Oh Espírito Santo, eu quero que o Senhor faça em mim, Senhor, nessa obra. Eu não quero perder o meu sonho. A gente tem que conversar com o Espírito Santo de Deus, abrir o coração. Ele não quer oração bonita, ele quer sinceridade. Você sabia que o Espírito Santo, por que ele fala assim: eis que estou à procura dos verdadeiros adoradores, que me adore, que me busca em espírito e em verdade. Quer atrair ele? Em espírito, em verdade. Não precisa falar bonito, não precisa falar com letras perfeitas, você só precisa da sinceridade. Fala para ele olhar para você agora. Fala assim: Senhor, eu olho para mim, reconheço, mas faça em mim, Senhor, meu Deus, esta obra. Eu não quero perder, Senhor, meus sonhos, não quero perder a minha família, não quero perder o meu ministério. Ah, Espírito Santo, e ele vem. E eu digo para você que ele faz. Ele faz. Para nós já irmos para o termo. E o salmista vem e diz assim: de dia o sol não te molestará, de noite nem a lua. De dia, quando tudo se parece bem, o Senhor não vai permitir com que o cansaço, com as dificuldades, com que o inimigo interrompa o seu percurso, o seu trajeto. E quando a noite escura vir, quando o dia mau chegar, nenhum desses vai também te interromper, porque o guarda de Israel não dorme. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo. Aqui está a declaração mais linda para nossas vidas. Se o mal chegou, você pode ter certeza que Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. O Senhor guardará a tua saída, trajetória, a tua entrada. Aqui é a conclusão que Ele vai fazer com que você conclua o seu destino. Hoje eu estava vindo para a igreja, os irmãos se coloquem de pé, e a minha esposa, nós olhando ali, vendo uns pássaros na beira de uma estrada, na beira de um lago. Não era pássaros que estavam de casal, ou alguns pássaros que estavam com seus filhotinhos, mas eles estavam sóis. De determinada distância em distância havia um pássaro daquele. E ali veio uma reflexão para mim, mas minha esposa, e pensando: aquele pássaro saiu ontem do seu ninho, daquela árvore que ele habita, e saiu e encontrou o alimento, encontrou o sustento de ontem. E hoje ele vai voltar para o seu descanso, e amanhã ele vai sair e vai encontrar o sustento de amanhã. Sabe por quê? Porque o que o criou é o que provê para ele.
Às vezes coisas acontecem, situações surgem na nossa vida, mas não quer dizer que o Deus, o Criador dos céus e a terra, não está conosco, ou nem nos abandonou, ou que nem vai enviar a provisão. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus quem te livrou ontem, é o mesmo Deus quem vai te livrar hoje, quem vai te abençoar hoje, quem vai te conceder vitória hoje. Nós não devemos parar, nós não devemos estagnar. Você nesta manhã, mas eu estou cansada. Ei, Deus vai te renovar, você vai pedir ao Espírito Santo para trazer renovo. Ei, mas agora eu vou te falar para você, eu não estou tendo mais condições, porque o vale agora está fazendo parte da minha vida. Pois eu quero dizer para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia perfeito está chegando, e o guarda de Israel não dorme. Ele cuidou da sua saída. Ele permitiu você iniciar esta jornada. E eu quero dizer para você, ei, agora que você já está no meio do caminho, ei, você acha que o Deus que permitiu você sair, que te guardou até aqui, que te protegeu até aqui, te livrou até aqui, te trouxe força até aqui, te sustentou até aqui, você acha que esse Deus não é Deus para fazer com que você continue e você chegue ao seu destino, e você viva o milagre que Deus preparou para você? Nós estamos em uma jornada, nós somos peregrinos. Eu sou imigrante 2 vezes, vocês sabiam? Eu estou migrando em direção ao céu e agora estou migrando também nos Estados Unidos. Migrante 2 vezes. Tem gente que está perdido, chorando porque está sendo imigrante aqui, correndo por causa das aflições, os decretos dos Estados Unidos. Gente, mas vocês não acreditam que o inimigo muito mais poderoso do que os decretos do homem nesse país, ele nos persegue. A Bíblia diz que ele está ao derredor, caçando alguém. Mas você sabe que ele só acha quando a gente permite? Porque quem habita no esconderijo descansa, caçando alguém que ele possa tragar. Você vai chegar. Vou orar por você. Senhor Deus, Pai, nesta manhã, Jesus, meu Deus, eu não aceito, Senhor, pessoas, Senhor, por causa do cansaço, por causa, Senhor, talvez de uma palavra ruim que essa pessoa ouviu, Senhor, e essa pessoa está pensando em desistir. Essa pessoa olhou para a dificuldade, Senhor, que surgiu no meio do percurso, no meio da trajetória, Senhor, e agora, Pai, tem alguns que estão até com medo, Senhor. Tem outros que está temendo, tem outros que está cansado, Senhor, porque tem carregado fardos pesados. Os dias têm sido difíceis, a luta está ferrenha, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. E assim como o salmista declarou, Senhor, que o Senhor é o Deus que guarda na saída. O Senhor nos permitiu sair, o Senhor nos promoveu, Senhor, a partida, o início, Senhor. E agora estamos aqui, Senhor, mas o Senhor também é o Deus quem nos garante que nós vamos chegar, que nós vamos ter vitória, porque independentemente dos obstáculos, das dificuldades, das lutas, Senhor, que vai surgir neste percurso, ou que até, Senhor, já está diante de nós, as dificuldades e muitos medos e aflições, Senhor, não são físicos, Senhor, nem são reais, porque outros estão apenas na nossa mente, outros estão apenas em nossos corações, Jesus. Jesus, nos ajude a ter fé, Senhor. Nos ajude a carregar a certeza, Senhor. Renove a fé desta mulher. Que, Senhor, meu Deus, por um acaso, Senhor, de algum conflito, Senhor, talvez dentro de casa com o esposo, talvez no trabalho, talvez, Senhor, uma porta que está se fechando, e ela está se debatendo, Senhor, porque esta porta está se fechando, e não entende que o Senhor já tem outra porta aberta para ela, que o Senhor já tem outra porta aberta para ele, mas que nesta manhã ele tenha discernimento, ele receba clareamento dos céus, e venha entender, Senhor, que o Deus que proveu esta porta é o mesmo Deus que proveu outra manhã, Senhor. Eu sei que amanhã, Senhor, pessoas irão sair
em direção aos seus trabalhos, em busca dos vossos sonhos, em busca, Senhor, meu Deus, do sustento das vossas famílias, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, Pai, dê ordem aos teus anjos, guarda ele, assim como o Senhor guardou, Senhor, este salmista, guardou esse povo na jornada, nessa peregrinação em direção a Jerusalém para participar da festa. Eu não vou ficar aqui, Senhor, no meio do caminho, porque eu quero participar das bodas do Cordeiro. Eu não vou desistir da minha fé, eu não vou desistir, Senhor dos céus, por causa do meu cansaço, por causa dos meus medos, por causa das convicções humanas, mas eu vou continuar nesta jornada. Eu não vou desistir do meu ministério, eu não vou desistir da minha família, Senhor, porque a minha família também eu quero que esteja lá, Senhor. Eu quero que nós estejamos na festa, na boda do Cordeiro, e que o Senhor, daquele grande dia, quando nós chegarmos, Senhor, na grande e preciosa Jerusalém, nós possamos ser recebidos, Senhor, com gozo, e nós possamos, Senhor, habitar ali, Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã, renove este homem, renove esta mulher, impulsione ele, dê força, dê estratégia. Talvez, Senhor, ele está querendo parar porque não está sabendo lidar com a situação. Dê estratégia para ele, dê intrepidez para ela, dê ousadia, Senhor, para essa família poder vencer, romper nesta terra, Senhor. Será que você pode dizer amém? O inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai te parar, o inimigo não pode. Você sabia que o inimigo não pode? Se Deus não permitir. Porque a Bíblia diz que um dia ele pediu a Deus para tocar em Jó. Deus tem que permitir. Se Deus permitir, você pode ter certeza que Ele vai te guardar, até mesmo quando a luta às vezes nos machucar. Mas o Deus quem permite essa luta é o Deus quem nos livra dela também. Amém? Vamos louvar? Remove a minha pedra,